Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão habituados a ler os livros do Antigo Testamento? Às vezes fica difícil, né? Sofonias, Obadias. Esse camarada aqui deixou umas coisas boas, né? Você lê e não entende? Não é tão difícil assim, não. No mês passado eu estava terminando a penúltima lição do meu curso teológico. Estávamos estudando os profetas menores. E o livro dos profetas menores, eles têm em comum as palavras do Senhor em relação à restauração de Israel como nação e também a justiça do Senhor sobre as nações que subjugaram Israel. Mas não é esse o assunto de hoje. Eu estava estudando, fica por próximo. Mas nós vamos ler hoje o livro de Ageu, livro do profeta Ageu. Eu fiquei maravilhado com o estudo deste livro, apenas 2 capítulos, mas de grande ensinamento para nós. Abra lá sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Não é muito fácil de achá-lo para quem não está acostumado. Os irmãos que tiverem dificuldade, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Eu vou lendo para ganhar tempo. Bem que amanhã é feriado, então até meia-noite é hoje, né? E misericórdia, que isso? Que isso, misericórdia? Nada, o Capec vai até às 10, vocês, no culto de louvorzão foi até às 11, então hoje não é diferente não. O que tem de diferente de hoje? Amém? Vamos lá? No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus,
e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês, no 2º ano do rei Dário. Amém? Até aqui, nós vamos passar para o 2º capítulo depois, mas eu quero, antes de tudo, passar o fundo histórico desta passagem. Israel voltava do cativeiro da Babilônia. 70 anos eles passaram cativos. E o Senhor preservou um povo, mesmo dentro do cativeiro. Um povo da linhagem de Judá, das tribos de Judá e Benjamim. E no tempo oportuno, o Senhor levantou um rei, o rei Ciro, que um dia ele lendo as crônicas dos reis, ele viu o seu nome escrito nela. De uma profecia que falava de um rei chamado Ciro, que iria construir uma casa de adoração a Deus. E ele ficou maravilhado de ver essa palavra. E no primeiro ano do seu reinado, ele convoca o povo de Israel, que estava nas terras de Babilônia, e lhes deu autorização para todo aquele que quisesse voltar para Jerusalém, para reedificar a casa do Senhor, estaria livre. Assim, um pouco mais de 42 mil pessoas retornaram para Jerusalém. Entre eles estava Zorobabel, que era um governante de Judá, Josué, o sumo sacerdote. Também estava Ageu, o profeta, estava Neemias, aquele que mais para frente vem a construir os muros, reedificar os muros de Jerusalém. Estava também Mardoqueu, tio, né, da rainha Esther, para quem muitas vezes não consegue identificar na Bíblia onde está a história de Esther, começa aqui. Então esses foram os principais, os mais conhecidos. Mas um total de 42 mil pessoas voltaram para Jerusalém. Mas eles não voltaram de mãos vazias. A palavra do Senhor diz que, mesmo estando na Babilônia, eles prosperaram. Porque esta foi uma promessa que Deus fez para Abraão. O seu povo seria um povo abençoado, aonde eles plantassem as plantas, onde eles colocassem a planta dos seus pés, eles prosperariam. E é assim com o povo judeu, aonde quer que eles estejam, eles prosperam. Eles são abençoados, porque esta é uma palavra, uma promessa do Senhor que se cumpre até o dia de hoje. Passado um tempo, eles começaram a edificar a casa do Senhor, mas pararam. Mas a casa do Senhor ficou de lado e eles começaram ali a construir as suas próprias casas. Talvez estivessem desanimados, porque eles lembravam, alguns dos mais velhos lembravam de como que era o primeiro templo, de toda a sua glória, de toda a sua riqueza. E agora eles voltando de um cativeiro, eles imaginavam que não teriam recursos para reconstruir aquela obra na magnitude que havia antes. Mas o Senhor, ele proveu todas as coisas, porque o rei Ciro, ele havia deixado um decreto de que a casa do Senhor deveria ser restabelecida, e tudo custeado pela casa do rei. Olha como o Senhor proveu todas as coisas. Este, então, é o cenário daquele tempo que se começou e que se iniciou a construção do templo do Senhor. Voltando para os dias de hoje.
eu voltei para a casa do Senhor, eu me reconciliei com o Senhor em 1999. Faz um pouquinho de tempo, né? Uns 20 e poucos anos. Então eu tenho 20 e poucos anos, não é isso mesmo? Tenho 24 anos. Eu nasci de novo. 23 ficou para trás. Não quero nem saber. Eu tenho 24 anos, segundo a Bíblia. E nesses 24 anos que eu caminho com o Senhor, é normal, vou dizer entre aspas, normal, que de tempos em tempos a igreja, ela toma para si alguns temas da igreja, da Bíblia, né? E começam a viver muito em cima daqueles temas. Eu me lembro que quando eu me converti, todo mundo ia andar por cima das águas. Eu não andei porque eu não sei nadar. Aí então fico longe, né? Passou do chuveiro, passou da canela, eu volto para trás. Mas eu me lembro que de tempos em tempos sempre havia no meio do povo cristão um jargão, né? Eu vou andar, eu vou caminhar, e Deus vai fazer, e de tempos em tempos cria isso, né? Acontece, louvores ficam, né? Muda só o cantor, mas a base é a mesma, né? A base é a mesma. E há um tempo atrás, essas temáticas, né, voltaram. E eu me lembro que muito se falava, talvez eu esteja desatualizado, ou ainda muito se fala, sobre ser casa. Sou casa, sou morada. E muitas vezes a gente vai pegar a letra da música, ela não diz nada. E muitas das vezes a gente não consegue entender qual é o fundamento dessa música. Muitas das vezes falamos, simplesmente repetimos aquilo. Uma vez, eu lembro de uma vez eu estava ouvindo uma pregação e um pastor falou assim, você quer ver a hora que nós mais mentimos? As pessoas ficaram assim, e falou assim, crentemente. A hora que nós mais mentimos é quando nós cantamos. Porque falamos muitas coisas que nós verdadeiramente não somos e que verdadeiramente não fazemos e não temos nem ideia do que estamos dizendo. Por isso, quando no Ministério de Música sempre me preocupei, nós sempre nos preocupamos com aquilo que se canta, com aquilo que se fala, com aquilo que se repete. Porque muitas das vezes, muitas coisas são tiradas do seu verdadeiro contexto e colocado numa letra de música apenas para ser popular. Apenas para ser popular. Expressões que, para quem ouve, que não é um conhecedor da palavra do Senhor, aquilo nada muda na sua vida. Aquilo nada faz diferença. E eu me lembro que um dos temas era esse. E o Senhor, há muito tempo, o Senhor vem falando comigo dessa forma. E o que é ser casa? Ser templo? Ser morada? Por isso o Senhor me inspirou a trazer esta mensagem para hoje. Porque Israel, ao voltar do cativeiro, ele viu sua cidade ser destruída, o templo ser destruído, e agora ele volta para a sua terra com uma missão: restaurar o templo, reedificar a casa do Senhor, porque este era o propósito de Deus que ele mesmo colocou no coração do rei Ciro. Mas Israel volta, não de mãos vazias, porque se você olhar o capítulo 2 do livro de Esdras, ali fala a quantidade de ouro, de prata, de tudo aquilo que era necessário para a casa do rei, para fazer a edificação do templo. Tudo aquilo, o povo já tinha posse, já tinha o que era necessário. Então aquela casa não seria uma mera casa, seria o lugar da habitação de Deus. Seria um lugar, sim, de glória, porque tudo aquilo que seria necessário o Senhor proveria. Mas Israel não entendeu a mensagem do Senhor.
E a palavra diz que eles foram construir as suas casas, deixaram de lado. É verdade que muitos se levantaram contra a construção do templo. Os samaritanos, alguns oficiais do governo persa, alguns governantes das províncias ao redor de Israel, muitos se levantaram contra. Mas Israel não tinha motivo de desistir, não tinha motivo de atrasar a construção daquele templo. Porque a construção daquele templo tinha um significado especial para aquele povo, e eles não entenderam. E o Senhor fala ali através do profeta Ageu: porventura, para vós é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? O Senhor está alertando ao povo que eles estavam começando a reconstrução de suas vidas de forma errada, que eles estavam edificando a casa errada. Segunda carta aos Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Preste atenção no final desta frase. Tudo se fez novo. Muitas das vezes nós ignoramos a palavra tudo. E queremos manter na nossa vida espiritual algumas coisas do passado. Nós queremos trazer para esta nova vida em Cristo algumas coisas que estavam no nosso passado. E a palavra do Senhor diz que a partir de agora, a partir do momento que você aceita Jesus, você entrega a sua vida para Ele, Ele apaga tudo aquilo que você fez no passado. E a partir deste momento, tudo se fez novo. A primeira edificação para nós é a nossa casa espiritual. Esta é a mensagem que Deus estava falando para o seu povo. Vocês estão preocupados em reedificar esta cidade, reedificar as suas casas, quando a minha casa está abandonada. A primeira casa que eles deveriam edificar é sua casa espiritual, a sua vida diante de Deus. E como consequência disso, eles estavam passando uma crise financeira, vamos dizer assim, muito grande. O Senhor disse para ele: olha para os seus caminhos, considerai os vossos caminhos, no capítulo 5, no versículo 5. Considerai os vossos caminhos, vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comeis, mas não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe num saco furado. E o Senhor fala pela segunda vez: considerai os vossos caminhos. O que o Senhor está dizendo? Olha, lembra de tudo que aconteceu com vocês, para onde vocês foram parar, por causa da rebeldia, da desobediência dos pais. Israel foi levado cativo por uma terra opressora, que eles tiveram que viver no meio de um povo pagão, de um povo sanguinário, de um povo violento, no meio de deuses estranhos. O Senhor está dizendo isso: olha para o caminho que vocês trilharam até aqui. Agora olha o que está acontecendo com vocês. Por que isso está acontecendo? Porque vocês deixaram a construção da sua casa espiritual de lado para construir a sua casa terrestre. Vocês deixaram os negócios deste mundo tomar o lugar da construção, da edificação da sua casa espiritual. Por causa disso,
A palavra do Senhor diz lá que ele fala, por causa disso, se retém os céus sobre vós, o orvalho, a terra detém os seus frutos, e mandei vir seca sobre a terra. O que eles colhiam mal dava para se alimentarem. Tudo isso porque eles deixaram o Senhor para segundo plano. E o Senhor nos fala nesse tempo de hoje. Qual é a casa que você tem edificado? Em qual casa nós estamos investindo mais? Será que a nossa casa espiritual já está pronta? Será que nós estamos colhendo realmente tudo aquilo que a terra pode produzir? Será que nós estamos usufruindo do bem do Senhor realmente? Ou estamos vivendo de migalhas? Ou estamos passando frio no inverno? Ou seja, as nossas necessidades básicas não são supridas porque nós deixamos de lado a edificação da casa espiritual. Da nossa casa espiritual, que é o quê? A nossa vida com o Senhor. Investimos tempo, investimos dinheiro na escolha da nossa profissão. Os jovens hoje, 17, 18 anos, já estão se preparando para entrar na faculdade, já estão se preparando para entrar no mercado de trabalho e fazem bem, realmente. Isso é um direito e uma obrigação de todo jovem. Não estamos dizendo aqui que você deve deixar isso de lado para frequentar uma igreja. Não estamos falando sobre frequentar uma igreja. Nós estamos falando da edificação de uma vida espiritual. Que antes de você pensar em todas essas coisas, você precisa colocar como prioridade a edificação da sua vida espiritual com Deus. Para que você tenha todos os recursos espirituais necessários para você edificar a sua casa terrestre. Porque tudo aquilo que nós precisamos é conquistado no mundo espiritual. É conquistado através da nossa obediência a Deus, do nosso relacionamento com Deus. E este relacionamento, ele não pode ser baseado nas coisas velhas. Eles não devem ter elementos que nós tínhamos quando não conhecíamos a Jesus. A grande dificuldade quando nós falamos com os jovens, falamos com os novos convertidos, é quando nós falamos que o novo nascimento é que primeiro para nascer tem que morrer. O que significa isso? Nós precisamos renunciar totalmente a este mundo. Totalmente, não deve ficar nada da velha natureza. E é muito difícil. Reconheço que tive muita dificuldade quando recebi a Jesus como meu Salvador. E entendo que isso não é automático, mas deve ser buscado. Muitas vezes, nós temos visto, nos dias de hoje, muitos querendo edificar a sua casa espiritual, mas com utensílios, com objetos que não é de Deus, que não são de Deus, com coisas da qual o Senhor não se agrada. Nós queremos trazer muitos costumes, queremos trazer muitas recordações do passado, queremos, talvez algum dia nós servimos ao Senhor e nos afastamos do caminho do Senhor, e quando nós regressamos, queremos viver aquela vida do passado novamente nos tempos de hoje. E isso não é possível. Mas nós também não podemos pensar que tudo agora é novo. Mas a palavra do Senhor não diz que tudo se fez novo? Sim.
tudo em relação às nossas vidas se fez novo. Mas aquilo que se diz a respeito do Senhor Deus é imutável. Não há nada novo debaixo dos céus. Tudo aquilo que é necessário para a edificação da sua casa espiritual já está à sua disposição. Não tem por que você querer trazer nada do mundo para isso. Você quer um exemplo? Na construção da casa do Senhor. Lá em Esdras, capítulo 5, quando eles atenderam ao chamado de Deus e começaram a edificação do templo, um governante de uma terra, além do rio, foi questionar com que autoridade aquele povo estava edificando aquela casa. Buscava ali ocasião para fazer cessar a construção daquela casa. Então, eles foram até o rei Dário, que era o governante daquele tempo. Porque quando eles saíram da Babilônia, eles saíram no primeiro ano do reinado do rei Ciro. Passaram-se 14 anos da obra parada, já entrara outro governante, o rei Dário, já era o segundo ano do rei Dário. E esses homens foram ter com o rei Dário para saber se o rei estava ciente da reconstrução do templo em Israel. Melhor dito, em Jerusalém. Porque eles queriam cessar a construção daquele templo. Eles queriam que fosse parada aquela obra. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus habitava no meio do seu povo. E eles viam que o templo significava a presença de Deus no meio deles. Se eles impedissem da reconstrução do templo, para eles Deus não habitaria no meio deles. Logo, eles seriam um povo que seria novamente fácil de conquistar. Então, aquele povo estava buscando atrasar a reconstrução do templo. Então eles foram ter com o rei Dário. Livro de Esdras, capítulo 5. Tatenai, o governador da além do rio, ele mandou uma carta ao rei Dário perguntando se era do conhecimento do rei Dário, se ele podia pesquisar nos arquivos do rei, se havia algum decreto, se havia algum documento autorizando a reconstrução do templo. Então, Dário manda lá os escribas, que são aqueles responsáveis pelos registros, para pesquisar, e eles acharam um rolo, aonde o rei Ciro dá uma ordem para que Israel voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Mas não só isso, ele diz expressamente que todo custo deveria ser tirado da fazenda do rei, ou seja, dos tesouros do rei. E não só isso, ele mesmo havia separado todos os utensílios da casa do Senhor que foram levados por Nabucodonosor. Tudo aquilo que foi consagrado lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, quando o povo retirou ouro dos egípcios para construir
o tabernáculo, para construir os utensílios da casa do Senhor, eram os mesmos utensílios que estavam guardados. Olha o cuidado que Deus tem com a sua obra, e olha só o cuidado que Deus tem com você. E o rei Ciro manda que, quando terminasse a construção daquele templo, os utensílios da casa do Senhor deveriam voltar. E o rei Dário, no capítulo 6, ele manda que seja feito, se cumpra o decreto do rei Ciro. Ele poderia, talvez, na nossa mente, dizer assim, né? Ele poderia ter deixado para lá. Mas não. O rei Dário, esse rei Dário foi aquele que intercedeu por Daniel quando estava na cova dos leões. Olha só. Ele sabia do poder de Deus. O rei Ciro, no capítulo 1, ele reconhece que todos os reinos da terra foram dados a ele pelo poder de Deus. Ele temia a um Deus que ele não conhecia, mas ele lhe outorgava todo o poder e autoridade. E quem era ele para desobedecer? Todos os utensílios da casa do Senhor estavam separados. Tudo aquilo que era necessário para o culto do Senhor tinha sido preservado. Por isso, irmãos, na edificação da sua casa espiritual, não pode haver elementos que não vêm de Deus. Nós não temos que ficar buscando no mundo nada do que está lá. A palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O mundo, cada dia mais, está colocando o homem como um ser a ser adorado. E essa ideologia tem entrado cada vez mais dentro da casa do Senhor. Muitas músicas, muitas mensagens humanistas, colocando o homem como centro de todas as coisas. Eu já ouvi falar que nós somos o ponto fraco de Deus, já ouvi falar que nós temos o mesmo valor que Jesus, tantas coisas. Quando o apóstolo Paulo ele olha para si e diz: miserável homem que sou. O maior dos apóstolos, ele olha para si mesmo e diz: miserável homem que sou. Por que nós temos que nos colocar no centro de todas as coisas, quando Jesus deve estar no centro da igreja? Jesus que tem que estar no centro da edificação da sua casa espiritual, porque a palavra do Senhor diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi colocada como a pedra de esquina, é aquela pedra que dá o modelo para a construção da nossa casa espiritual, é Cristo. Cristo andava com pecadores, mas não vivia como eles. Cristo perdoou, mas Cristo também, toda vez que ele perdoava um pecado, toda vez que ele curava alguém que a raiz do seu mal foi o seu pecado, ele falava: vai e não peques mais. Porque do que adiantaria se Jesus curasse, mas não falasse a palavra que liberta? Qual é a palavra que liberta? É o pecado que mata. É o pecado que nos destrói. É o pecado que atrasa a nossa vida. E se abrirmos mão dele, se rejeitarmos ele, nós estaremos mais perto do Senhor e participantes das suas bênçãos. Israel estava plantando muito e colhendo pouco, porque deixou de lado a construção da sua casa espiritual. O Senhor nos chama para colocarmos a nossa casa espiritual em primeiro lugar. Se você, jovem, está começando a sua vida ministerial, a sua vida estudantil, sua vida profissional, entenda, você tem todo o direito, você tem toda a obrigação, mas você não pode deixar a sua casa espiritual de lado. Cuide dela. Cuide dela, não a deixe vazia. Invista nela,
Invista também no conhecimento da palavra do Senhor. Invista na leitura, na meditação da palavra do Senhor. Irmão, eu não consigo. Leia 2, 3 vezes. Nenhum de nós sabíamos usar um celular, né? Não é verdade? Primeira vez que você pegou, você já abriu, já fez tudo? Não, né? Você foi mexendo aos poucos. Computador, instrumento musical, qualquer coisa, a primeira vez que você tem um contato com ela, não é da forma que você imaginou que seria, não é verdade? Mas em relação à palavra do Senhor, nós temos um privilégio. O autor está conosco. O autor da palavra está conosco. Ele nos revela. Quando nós buscamos a palavra do Senhor para ela nos alimentar, quando nós buscamos na palavra do Senhor direção para as nossas vidas, tudo isso a palavra do Senhor nos proporciona. Fazendo isso, estamos edificando a nossa casa espiritual. Aí sim, nós estamos nos fazendo morada do Espírito Santo. Para ser morada do Espírito Santo é preciso ter uma vida santa, uma vida separada deste mundo. Na construção dessa morada não pode ter elementos do mundo, porque tudo aquilo que é necessário o Senhor preservou. É a sua palavra, é a santidade, é a adoração ao Senhor, é a intimidade com o Senhor. Todos esses são os elementos que fazem parte da construção do nosso lar espiritual. Amém? Eu vou ficar por aqui. Eu vou dividir esta mensagem em 2 partes, porque vai ficar muito grande. Eu vou continuar essa mensagem dia 22, que é um domingo. Se você depois quiser ouvir essa mensagem, está lá na nossa página no Facebook. Todas as mensagens estão salvas. Dia 22 estarei dando a continuação desta mensagem. Então, se você quiser, você ouça novamente e venha para a casa do Senhor. Não venha ouvir o irmão, venha ouvir a palavra do Senhor. Amém?